A paz de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, glórias a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui nessa tarde maravilhosa que o Senhor tem proporcionado. Mais um dia, glórias a Deus, para nós darmos continuidade a esta obra tão maravilhosa. Amém, que o Senhor implantou em nossos corações. Amém. E estamos desde já, começando mais cedo, são 18 horas e 24 minutos. Acredito, meu irmão, minha irmã, que agora nós vamos ouvir a voz do Senhor em nossos corações, amém? A qual o Senhor tem preparado nesse canal, tudo se fez novo, amém? Eu sei que os irmãos têm acompanhado já a meditação de ontem, glórias a Deus, e vamos dar continuidade naquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, que é o livro de Ageu, amém? Nós estamos aqui, desde já agradeço pelos irmãos, pelas irmãs que têm me acompanhado no canal Tudo Se Fez Novo, ali no YouTube, Jackson Antônio Alves, podem estar entrando ali e estar acompanhando, amém, para a meditação, para o crescimento das nossas almas. Glórias a Deus, porque é o nosso prazer ouvir a voz do Senhor, meditar no conselhos da Tua Palavra, porque é ela que nos traz benefício em todo o sentido da nossa vida, amém? Glórias a Deus. E o Senhor tem colocado no nosso coração que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, em Cristo Jesus, amém? Então, nós estamos aqui meditando Ageu capítulo 1. Antes de lermos aqui, irmão, eu quero dizer assim, irmão, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque, meu irmão, minha irmã, quando se trata da casa, do templo do Senhor, nós olhamos para nós mesmos e trazemos agora que nós somos o templo do Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele tem, aleluia, glórias a Deus, ele tem agora mostrado e confirmado através da sua obra, do advento da sua obra redentora, glórias a Deus, porque ele mesmo dizia que derrubarei esse templo e construirei em 3 dias, aleluia, meu templo será destruído e levantarei em 3 dias, glórias a Deus, amém, irmão? O próprio Senhor Jesus, ele substitui então, o seu corpo, o templo humano, agora ele substitui o corpo com o seu corpo humano, o templo santo e poderoso, o templo agora ele substitui pelo corpo humano, glórias a Deus, santo e perfeito, irmão. Ele é o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em cada um de nós, irmão. Então ele mostra que nós somos o templo do Senhor e o Espírito de Deus habita em nossos corações, irmão. A nossa preocupação grande nesse momento é construirmos o nosso templo, irmão, espiritual, glórias a Deus, não deixar o nosso templo em ruínas, inacabado, deixar o nosso templo, aleluia, preparado, glórias a Deus, em santificação, em transformação, em justiça e proveniente da verdade, para que o Espírito de Deus venha habitar em nossos corações, irmão. Então essa é a maior preocupação. O próprio Senhor Jesus, ele diz, irmão, esse templo perfeito que era o seu corpo, glórias a Deus, na sua morte e ressurreição, irmão. Glórias, então, por isso que nós trazemos aqui, é muito importante, irmão. Então seria muito mais grandioso, irmão, glórias a Deus, e nós vamos, à medida que o Senhor vamos lendo a palavra do Senhor, ele vai nos orientando, glórias a Deus, nos capacitando, irmão. Então nós vimos aqui no primeiro capítulo de Ageu, que Ageu exorta ao povo reedificar o templo, reconstruir o templo, né, irmão? Eu não vou ler aqui vou ler uns pedacinhos aqui para onde eu parei, para que pudéssemos ganhar tempo. Capítulo 1. No 2º ano do Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes em vós em casa apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Então está aqui, irmão, esta mesma a qual o Senhor Jesus falou, irmão. Então nós lemos lá primeiro que
aleluia, para nós ele relembrarmos aqui que então agora o povo de Judá agora ele volta do cativeiro para a sua terra natal, pois eles estavam exilados pelo rei Nabucodonosor lá na Babilônia, aleluia, e eles retornaram a fim de que agora de construir o seu templo. Lembra, foi despertado o coração de Ciro, aleluia. Então o livro de Esdras ele mostra lá no capítulo 3, né, o Ciro, esse grande rei da Pérsia, esse conquistador, que nós falamos em 539 a.C., o caminho já estava aberto para o povo retornar através do Ciro grande. Glórias a Deus, amém, irmão? E nós falamos desse rei, que esse rei era um homem o império dele profano, embora um homem pagão, politeísta, mas ele era um homem que foi levantado por Deus. Diz que ele é ungido de Deus, glórias a Deus, a qual o próprio Isaías 45 ele fala do Ciro, né, que ia tomar, aleluia, avançando com seu exército poderoso e tomar toda ali a terra, crescer de maneira extraordinária e tomando ali, derrotando esse grande império que é Nabucodonosor, né? O grande império da Babilônia, glórias a Deus, ele com poder, com a mão de Deus, né? Ele avançou com o seu exército, nós podemos ver, né, em todas as fronteiras, né, ele tomou ali Lídia, ali ele tomou todo ali o Egito, toda a parte ali, ele tomou ali e conquistando a maioria das cidades antigas do Oriente, ali, né, das cidades gregas, da Ásia, ele tomou tudo ali, irmão, porque ele era um rei poderoso, forte, irmão. Né, e os historiadores, muitos historiadores antigos falam que, glórias a Deus, que Ciro ele era um homem pagão, mas ele era um homem politeísta, porque ele adorava outros deuses. E ele tinha algo diferente no coração dele, porque quando ele tomava os inimigos, destruía todos os inimigos dele, todos os exércitos, todos os inimigos dele, ele pegava todo aquele da linhagem real, sangue real, da realeza, os nobres, ele trazia, aleluia, ele não matava, mas ele trazia para governar com ele, para sentar no trono junto com ele, irmão. Por isso que ele era forte, crescia de tal maneira, irmão, que ele ficou muito forte, irmão. Né, e todos os familiares da realeza, dos mais nobres, da realeza e dos príncipes, para governar junto com ele, irmão. E ele respeitava o santuário, irmão, dos deuses pagãos, porque ele adorava todos os deuses, ele respeitava, ele reverenciava todos os deuses, acreditava em todos os deuses. Então ele conservava o templo, irmão, para a sua adoração. Glórias a Deus. E nós vimos também, irmão, que ele liderou, né, grande, e ele se tornou forte, irmão, nós vimos aqui. Então agora, é despertado através desse rei, o povo volta agora para reconstruir o templo antigo, né, irmão? Aleluia, a necessidade de adoração do povo era voltar à sua terra natal. Lembra que nós falamos que ainda o coração, a chama dele estava acesa no coração dele, o desejo ardentemente de voltar, a paixão e o amor que ele tinha para voltar à sua terra natal, para reconstruir o seu templo. Glórias a Deus, ele não jamais esqueceu, irmão. E nós falamos que tinha um salmo, glórias a Deus, que eu não estava lembrando, que o Salmo 137, irmão, vamos ver se a gente acha, ele fala aqui o Salmo 137, saudade da sua pátria, irmão. Então eu acredito que eles vieram cantando esse salmo, porque esse salmo aqui de cântico foi durante o período do segundo templo depois do exílio. Foi o período que eles foram escritos durante o período do segundo templo de construção de Zorobabel. Então ele fala aqui nesse salmo maravilhoso, ele fala assim, irmão, capítulo 5, se eu em ti me esquecer, ó Jerusalém, que resseque a minha mão, atrofia a mão direita, e apegue-se a língua ao paladar, quer dizer, grude a língua no meu paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Glórias a Deus. Então, irmão, a maior alegria deles era voltar, irmão. Ele cantou esse hino maravilhoso, irmão. E ali quando ele chegou, então, irmão, havia aqui o quê? Que eles ficaram enfraquecidos, porque o terror do povo antigo, do povo estrangeiro, do povo pagão que estava ao redor, irmão, faziam opressão nele, irmão. Então eles impediram que ele construísse o templo, irmão. Impediram, porque todos aqueles povos lá que nós havíamos falado na meditação anterior, aqueles povos que foram tirados também, lembra, foi dois povos, o Judá que foi para
o povo de Judá que foi levado para o cativeiro pelo rei Nabucodonosor, e depois o povo do norte, o povo do norte, né? Aleluia, o povo de Israel que foi levado pelos assírios, irmão. Né, pelo assírio, e aí ele foi ali no lugar de Samaria, ele povoou, trouxe povos estrangeiros de lá, irmão. Né, nós podemos lá ver, comentamos, então eram povos quando do Reino Norte foram para cativeiro, em 2 Reis capítulo 17, versículo 24, tá lá, eram povos estrangeiros lá do Egito, era a Síria, então eram povos haviam híbridos, ou seja, miscigenação, quer dizer, eram povos samaritanos, judeus, então eles tiveram filhos com esses povos estrangeiros e tal, e nasceram, por isso que se deram os samaritanos, irmão, nascidos em Samaria. Eles não consideravam mais como judeus puros, porque eles consideravam como estrangeiro, como povos gentil, né, irmão? Porque ali se foi misturando costumes, tradições, religiões, tudo isso foram misturando ali, irmão. Então, esses povos ali, sem contar que havia ali os filisteus, edomitas, os moabitas e assim por diante, irmão. Os povos pagãos. Então todos esses povos queriam aterrorizar o povo de Judá, que voltaram para a reconstrução, porque eles eram um povo remanescente. Eles é um povo que não se contaminaram, glórias a Deus, irmão, que conservaram a sua fé, embora eles estavam no cativeiro da Nabucodonosor, não era um povo contaminado, né? Então eles voltaram, então eles debaixo de uma opressão ali dos inimigos em volta dele, irmão. Nós colocamos isso também. Então fez com que tudo isso aí então desmotivasse ele construir o muro, irmão, por tempo que havia ficado 18 anos ali, né? O povo está desanimado, sem interesse, havia perdido paixão e entusiasmo pela adoração de Deus vivo e tudo aquilo que nós comentamos, irmão. E assim, tanto importante que o povo ignorava, então, assim, tanto a ruína física do templo como a ruína espiritual, irmão. O importante, a questão é que eles estavam tão distantes, tão desanimados, irmão, que a vida espiritual deles agora estavam decaída, estavam em ruína, estavam sendo destruída, irmão. Esse era o perigo diante dos olhos de Deus, irmão. Amém? Nós falamos isso aqui também. Então agora exatamente Ageu mostra. E sem contar também, irmão, se nós olharmos também no livro de Esdras, fala também que Esdras e Neemias, nessa época, eles tiveram um papel fundamental para a recuperação e restauração do povo de Judá. Glórias a Deus, a recuperação e a restauração do povo de Judá lá em 520 a.C., 520 a 400 a.C., irmão. Porque Esdras, ele é um homem versado na lei de Moisés, ele é um escriba versado na lei de Moisés, ele entendia a lei, o Torá, homem, né, capacitado, homem que buscava o Senhor, tinha o seu coração. Então ele restaurou ali o povo, irmão, tanto política, econômica, socioeconômica e religiosa, irmão, porque havia ali o povo estava em decadência. Então ele trouxe porque ali precisa e principalmente religiosa, porque Esdras ele fez uma reforma espiritual ali, trazendo a Bíblia no povo. Ele levantou líderes ali para ensinar o Torá, interpretar a Escritura Sagrada, trazendo na mão do povo, que o povo precisava passar por esse processo de santificação. Tudo isso aconteceu ali. E Neemias também, irmão, veio ali também para reconstruir o templo. E Neemias preocupado com a reconstrução do templo de Jerusalém, para que ele era um arquiteto, para que o povo pudesse, o remanescente de Deus pudesse ser conservado, não exterminado, eliminado sobre a face da terra, porque haviam as opressões, havia uma resistência externa ali, irmão, para destruir o povo, como nós falamos. Então tudo isso é importante, irmão, no livro de Esdras, aí, tudo contra, irmão. Então, voltando aqui, eles começaram a reconstruir, irmão, mas eles tiveram esse desânimo. Glória, começaram a trabalhar na construção do templo e aleluia, glórias a Deus, e desanimaram, irmão. Então agora eles começaram então fazer as suas casas, irmão, preocupar com as suas casas. Lembra que deixar suas casas bonitas, aleluia. Lembra que nós falamos, eles começaram a construir aqui, começaram a erguer suas casas, deixaram tão bonita como se fosse um palácio real, como um templo de Salomão, né? E Deus justamente aí fala através de Ageu para que o povo então retornasse a Deus, voltasse a construir a casa do Senhor, o templo do Senhor que estava em ruína, irmão. Amém?
Então Deus, ele não condena por o povo viver uma vida confortável, casas bonitas, não, mas ele estava preocupado com o quê? Com a necessidade de uma reavaliação das suas prioridades, ou seja, da sua vida espiritual com Deus, irmão. Amém? Então eles acharam que não era tempo de reconstruir o muro, irmão. Não era tempo de reconstruir o muro, reconstruir o templo do Senhor. Então exatamente isso, irmão, que chama a atenção do povo, irmão. Não é? Eles estavam ali preocupando com as suas casas bonitas, mas e a vida deles espiritual diante de Deus? Não é? Eles estavam em pecado, eles estavam precisando de santificação, de transformação. Glórias, e a vida dele diante de Deus? Quer dizer, o templo dele estava em ruína, irmão. O templo humano, o coração dele interno estava cheio de pecado, irmão. É isso que Deus ele estava... Então tudo isso era vão, inútil, irmão. Era estéril, Deus falava, né? Mas o ministério de Ageu fez com que o povo reanimasse e completasse a tarefa. Em 5 anos, o templo reconstruído foi dedicado em 515 a.C., né, irmão? Então nós vimos que Zorobabel, ele veio nessa caravana com esses exilados de Babilônia e para reconstruir. Então, mas ali o povo achava achava que a casa do Senhor em seu meio não era mais importante, irmão. De tão povo que eu estava desanimado. Então aí a conta, então, que a opinião ainda não era isso, irmão. Então Deus condena e Deus chama a atenção para a necessidade de reconstrução do templo, irmão. Portanto, o povo estava negligenciando o templo, embelezando suas próprias casas com decorações caras, tudo em cedros, como o templo de Salomão que nós falamos. Lembra? É nessa parte que nós paramos. Entende? Aleluia. Então, irmão, agora estavam preocupados com o bem-estar material, procurando seus interesses próprios, não estavam se preocupando com as obras de Deus. E Deus ensina que tudo isso era infrutífero e estéril, né, irmão? Porque ele fala na sua palavra, em Mateus 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu darei por acréscimo, irmão. Então tinha que dar prioridade, irmão, nas coisas do Senhor. Nós falamos muito sobre isso, irmão. Pois eles não tinham mais interesse na casa de Deus e nem na sua vida espiritual, por isso estavam deixando suas casas bonitas. Talvez também seja numa tentativa de apagar a memória do exílio numa terra estranha, lembra, irmão? Talvez seja isso, porque ficaram muito tempo longe, em terra estranha, morando ali, irmão, com saudade da sua pátria, né? Glórias a Deus, porque os anos foram se passando e foram se acomodando, irmão. Ou porque os anos foi se passando e foi acomodando. Tudo isso, irmão, tem influenciado o povo, irmão, a desanimar o povo, irmão. Glórias a Deus. Pois tinham adotado sem contar que eles tinham adotado muita prática dos habitantes pagãos no cativeiro lá. Precisavam de uma renovação espiritual, precisavam de vida transformada e santificada, a qual nós falamos, né, irmão? Então entra naquela história de Esdra, que ele foi e ajudou o povo de uma reforma espiritual, glórias a Deus. E aqui versículo 5, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, paramos aqui, né, irmão? Assim diz o Senhor dos Exércitos, considera o vosso passado, glórias a Deus, irmão. Então considera o vosso passado, irmão. É exatamente isso que Deus chama a atenção do povo através da palavra profética. O povo é chamado para refletir, irmão, para examinar, considerar sobre os seus hábitos e suas atividades, irmão, seus afazeres, questionar e a questionar se sua atitude é sensata diante do Senhor, irmão, se estava certo diante do Senhor, para que eles aplicassem o coração nos vossos caminhos, irmão. Glórias a Deus, porque os caminhos deles estavam sendo tortuosos, irmão. Estavam indo em direção oposta ao desejo, ao coração de Deus, irmão. Por isso que nós temos que aprender a ouvir, a fazer a vontade do Senhor, irmão. Glórias a Deus, para não remarmos contra a maré, né, irmão? Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que eles estavam fazendo isso na vida deles, irmão. Nada tinha na vida deles. Eles estavam em decadência política, econômica, religiosa, estavam na escassez, na necessidade de tudo, irmão, porque eles precisavam examinar, Deus precisava abrir atentamente os olhos dele, o coração dele, para enxergar, aleluia, Deus estava no meio deles, e Deus queria o bem deles, irmão. É você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo agora esse canal, tudo se fez novo. Deus quer alertar o seu coração, quer despertar os seus olhos, irmão, quer que você fique atento, irmão, que o Senhor está no meio de vós, o Senhor está no meio de você, irmão, para que dar o melhor para você, para suprir aquilo que você deseja alcançar no seu coração, irmão. Mas é preciso você enxergar, irmão,
glórias a Deus, que o caminho que você está seguindo é um caminho tortuoso muitas vezes, irmão. Seguindo caminhos que não vai levar você a lugar nenhum, a não ser o cabo da sua vida, a morte, irmão. Caminhos que ao homem parece certo, mas o fim dele é o caminho da morte, irmão. Então deixa Deus abrir os vossos olhos, irmão, nessa tarde, pelo poder e o conselho da palavra do Senhor. Você, irmão, meu irmão, minha irmã, que está assistindo essa mensagem, irmão. Então fala que precisavam que eles aplicassem o coração nos vossos caminhos, examinar, irmão. E nós olhamos aqui, irmão, capítulo 6, tendo semeado muito, recolhido pouco, né? Comeis e não chega para fatar-vos, bebei, mas não dá para saciar, vestir, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquinho furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, irmão. Glórias a Deus. Por quê? Porque Deus pede ao seu povo que avalie a sua vida, irmão. Eles comiam e bebiam, mas não se sentiam satisfeitos. Vestiam e nunca se sentiam bastante aquecidos, irmão. E os salários dele constantemente sentiam-se como se estivesse no bolso furado, irmão. Glórias por onde o dinheiro se perdia. Glórias, isso era as consequências do povo, meu irmão, minha irmã. Aleluia. E eles precisavam entender, irmão. Em versículo 7 e versículo 8, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte e trazei madeira e edificar a casa dela. A casa dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor, irmão. Então, o Senhor Jesus, então, estava mostrando para ele, irmão, versículo 8, 7, 8, o povo é instruído, então, determinado, instruído a ir. E a determinados locais, buscar madeira para construir o templo do Senhor, irmão. Dela me alegrarei, diz o Senhor. Então o Senhor se alegrava, irmão, da casa do Senhor, porque a alegria do Senhor pela construção da sua casa está relacionada ao seu prazer no povo que lá o adora, irmão. Então tinha uma ligação entre o povo, irmão, porque é muito importante nós prestarmos atenção nisso, irmão. A casa do Senhor, o templo do Senhor, isso dá a entender que Deus estava preocupado com a espiritualidade e a santificação do povo, com a vida, com o interior do povo, irmão. Não é? Quando Deus vem, traga madeira para minha casa, nisso me agradarei e serei glorificado. Me alegra isso, vocês me preocuparem, buscarem, deixarem minhas coisas, construírem o meu templo, glórias a Deus. Isso dá a entender, irmão, que a vida dele precisava ser construída, edificada também, irmão, porque ela estava em ruína espiritualmente, ela estava inacabada, contaminada, irmão, glórias a Deus. Precisava ser construída à medida que Deus estava chamando ele para reconstruir o templo. Então nós trazemos isso, irmão. É como se Deus estivesse falando na vida dele espiritual, irmão. Isso dá a entender, preocupado com a espiritualidade do povo. Serei glorificado. Claro que não precisa receber mais glória do que já possui, né? Deus já possui toda a glória, mas recebe com a maior alegria a adoração e a glorificação do seu povo, irmão. Olha que maravilhoso. Vamos ver Salmos 24, 7 e 10. Fala... Salmos 24, irmão. Salmos 24, 10, ele fala que... Salmo 24, 10, ele fala assim que... levantai... Aqui ele fala... levantai, ó portas... A partir 24, versículo 7. 24, versículo 7. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas eternos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então aqui está bem declarado, irmão, que Deus não precisa de glória. Glórias a Deus, ele não reparte a sua glória com ninguém, irmão. Deus, ele não precisa, mas ele recebe com alegria a adoração, irmão, e a glorificação do seu povo, irmão. Glórias a Deus, irmão. Então era importante, irmão. Por que, irmão, o templo era tão importante? Porque a bênção não está na aparência ou na riqueza externa, irmão. Não está isso, mas está na presença de Deus entre o seu povo, irmão. Isso que era importante dentro do seu interior. Pois o templo de Jerusalém, o que simbolizava o quê? A presença divina entre eles, a presença de Deus, irmão. Esse era o importante.
Era a presença de Deus, glórias a Deus, ali naquele templo. Era o templo importante, irmão. Então, por isso que ele estava preocupado com isso, irmão. Glórias, até então que eles começam a construir o templo, mais adiante nós vamos ver, e eles ficavam desanimados pelo templo, porque eles viram o templo, muitos antigos, os mais anciões, viram o templo já quando menino, o templo de Salomão, que era resplandoroso, magnífico, e eles começaram a construir o templo, eles acharam que era um templo mais inferior, ficaram desanimados, irmão, insatisfeitos, irmão. Tudo isso, irmão. Mas como digo, Deus não está querendo ver a boniteza do templo, mas sim a boniteza dentro do seu interior, irmão. Amém? O seu coração construído, edificado, diante da presença do Senhor. Amém? Aleluia. Então simbolizava, por isso que era muito importante o templo, irmão, mas eles estavam preocupados mais com as suas casas. Vocês esperavam muito e veio a ser pouco, né? Versículo 9. Vamos lá. Versículo 9, ele chama atenção, esperavam muito, eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxesse para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, porque por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Olha só, irmão, que Deus, a bênção, irmão, como eu falei, a bênção, aleluia, não está na aparência, na riqueza, mas está dentro do nosso coração, irmão. Isso que eles precisavam entender. Vocês esperavam muito e veio a ser pouco na sua casa, irmão. Olha, tão preocupado que ele estava por causa da sua própria casa, devido à sua preocupação prioritária ou exclusiva com o próprio conforto, pois o povo estava ignorando a preocupação mais importante de sua vida, a espiritual, irmão. Glórias a Deus. E a não construir o templo. Glórias a Deus, irmão. E pois o princípio da vida estava sendo abalada pelo Senhor, que mais tarde iria proclamar o verdadeiro princípio para a vida de fé por meio do Salvador Jesus, irmão. Então, à medida que eles estavam, então ali, naquele momento que eles estavam passando por esse momento socioeconômico, necessidade, irmão, era como um saco furado, era estéril, tudo que ele era improdutivo. Diz que até a natureza conspirou contra ele por permissão de Deus, irmão. Tudo isso, irmão, eles estavam entendendo que Deus estava abalando ele, estava chacoalhando ele, despertando ele para uma coisa maior e mais magnífica que iria advir, irmão, que era o advento do Messias. Ele estava como se estivesse abalando, chacoalhando ele, porque, aleluia, busque a minha presença, porque coisas maravilhosas vocês vão ver ainda, glórias a Deus, mais do que você possa imaginar. Vocês têm o olho só para a sua casa, glórias a Deus, mas haverá coisas muito mais maravilhosas, irmão. Então foram abalados, irmão, porque eles estavam necessitando, irmão, né? Glórias a Deus, estava um povo necessitado, glórias a Deus. Então, pois o princípio da vida estava sendo abalada pelo Senhor, que mais tarde iria proclamar o verdadeiro princípio para a vida de fé por meio do Salvador Jesus, irmão. Amém? Então, versículo do 10, por isso o céu sobre vós tem o seu orvalho e a terra e seus frutos, irmão. Amém? Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, daí, irmão, eles trabalhavam, mas não prosperavam. Os próprios elementos da natureza pareciam conspirar contra eles, irmão, pois a bênção foi retirada dele. Lembra, irmão? O templo simbolizava a presença divina dele, irmão. A presença divina. E glórias a Deus, irmão. Então, é como se, aleluia, Deus se retirasse da presença deles, irmão. É como se eles não tivessem o tempo, como se estivessem distante da presença do Senhor. Não que Deus não estivesse distante deles, eles estavam distantes do Senhor, irmão. Eles precisavam enxergar para o templo. Quando eles enxergavam o templo, eles enxergavam a presença de Deus, irmão. É mais ou menos assim na vida deles, irmão. Glórias a Deus. E estavam vivendo uma vida complicada, irmão. Então, e ele fala aqui que sobre vós você tem o orvalho. Por quê? Porque é representado aqui como fórmula de bênção, irmão. Aqui nós podemos ver a maldição do concerto do Senhor com o seu povo, irmão.
né? As bênçãos decorrentes à obediência e as maldições decorrentes à desobediência. Então, por causa da desobediência do povo, se o povo fosse obediente, irmão, ouvisse os conselhos do Senhor, as bênçãos e a prosperidade iria sobre o povo, irmão, porque estavam fazendo a vontade do Senhor, porque estavam debaixo da cobertura do Senhor, das mãos do Senhor, irmão. Amém? E o orvalho, aqui ele fala, retém o seu orvalho, porque o orvalho era uma maneira poética de chamar chuva torrencial, de bênçãos costumeiramente dada por Deus, irmão. Então foi retirado todas essas provisões necessárias da qual eles precisavam, irmão. Materiais e espirituais, irmão, na vida deles. Estavam vazios, estavam pobres, estavam miseráveis, irmão. Então eu quero chamar a atenção, meu irmão, minha irmã, de você que vai ouvir esse vídeo. Tudo se fez novo no programa, no canal, tudo se fez novo, irmão. Se você, aleluia, se você se retirar da presença do Senhor, irmão, você vai ver como, e não ser obediente à sua palavra, aos seus conselhos, e não fazer a vontade do Senhor, quando Deus desperta o seu coração, irmão, quando Deus está mostrando que Deus é Deus na sua vida, e que Deus se preocupa com você, irmão, e se você não obedece, irmão, então as maldições vêm sobre você, ou seja, irmão, você não pode prosperar. As bênçãos, você não pode alcançar as bênçãos que o Senhor tem reservada para você, irmão. Tanto materialmente como espiritualmente, irmão. E você vai se tornar um pobre, um miserável, aleluia, um necessitado, irmão. Materialmente e espiritualmente, irmão. Então é isso, irmão. Precisamos fazer o conserto com o Senhor, voltar. É isso que o povo precisava, irmão. Então aqui é representado as bênçãos do Senhor, irmão. O templo era a presença de Deus, irmão. Eles não estavam se preocupando com o templo do Senhor, então, irmão, é como se eles estavam distantes da presença de Deus, irmão. Glórias a Deus. Amém? É isso que eu quero chamar a atenção. E o povo estava, irmão. Glórias a Deus. E observe aqui, irmão. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que aqui, irmão, o próprio povo, irmão, estava usando sua pobreza, sua escassez de alimento ali, porque eles estavam passando